Um dos assuntos mais falados do momento é a questão das vacinas. Mas confesso que eu tenho acompanhado com tristeza o fato de que irmãos na fé fazem comentários difamatórios e contestações sobre esse instrumento da ciência e da vida. Cada pessoa pode ter a sua opinião sobre o assunto que quiser, mas para que esta opinião ela seja respeitada e levada a sério, ela precisa ser no mínimo respeitosa e fundamentada em argumentos plausíveis. Opiniões desrespeitosas, ideológicas e especulativas não deveriam nem ser expostas, elas deveriam ficar guardadas no íntimo da pessoa, principalmente para quem carrega a marca de Cristo. A vacina salvou muita gente, isto é um fato. Talvez você e eu estejamos hoje aqui, vivos, em virtude dela. Não sabemos, mas há uma probabilidade disso. Eu carrego comigo uma marca, creio que é possível vê-la. E não apenas essa é apenas uma marquinha de uma entre as várias vacinas que eu tomei, e sou grato a Deus pela existência desta ferramenta e também pelos meus pais que me levaram e até me forçaram a tomar vacina, pois nunca fui muito corajoso em relação a agulhas e continuo não sendo muito amigável delas, mas quando necessário tomo e valorizo muito essa ferramenta. Por isso até defendo que a vacina deveria ser obrigatória para ser uma força a mais para aqueles que, como eu, possuem certa relutância e medo, vamos admitir, medo de agulha. Mas a validade, a importância da vacina e a sua eficácia ao longo da história, isso é inquestionável. E para compreender melhor isso, essa questão, eu sugiro que você vá fazer uma visita a um cemitério. Talvez em cidades pequenas isso fique mais evidente, mas procure por túmulos de crianças. E você vai perceber que depois da década de 70, 1970, diminuiu muito o número de mortes de crianças. E não é porque os pais ficaram mais cuidadosos, é porque a ciência evoluiu, a medicina evoluiu, as pessoas começaram a ter mais acesso a isso e obviamente as vacinas, elas entraram nesse processo e contribuíram para a diminuição da mortalidade infantil. E esses dados eles estão disponíveis, você até pode também consultar na internet o índice de mortalidade infantil e você vai perceber isso. Por isso, nessa reflexão, eu quero apontar algumas coisas sobre a relação entre fé e ciência, que muitas vezes, e para muitas pessoas, isso acaba sendo um entrave, pois elas são vistas como antagônicas, adversárias, inimigas. Mas será que é assim mesmo? A ciência não irá salvar a humanidade da perdição eterna. Isto quem fez foi Jesus, ele já fez. Só falta ele voltar e fazer uma faxina para resolver de vez a situação, mas a salvação eterna ela já foi providenciada, já foi realizada por meio do sacrifício de Cristo. Então, quando falamos de ciência, da importância da ciência, não estamos falando que ela vai salvar a humanidade nesses aspectos, esses aspectos da eternidade, da salvação no âmbito espiritual. Mas a ciência é uma grande aliada da fé e da vida neste mundo, pois ela torna a vida mais fácil e mais suportável. Se você for contra a ciência, deve se desfazer de toda a tecnologia, desde o mais simples eletrodoméstico e até o mais complexo aparelho de diagnóstico médico, pois há muita ciência envolvida, há muito tempo de pesquisa, de estudos, de experiências neste campo também.
Pense também no teu celular, na internet, no automóvel, nos trens, nos navios, nos aviões e até na bicicleta, nos medicamentos, enfim, eles não dão em árvores. Quando Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, segundo a sua imagem e semelhança, isto incluiu também a inteligência de Deus. Ele capacitou, instrumentalizou o ser humano com inteligência, que é a capacidade de observar, entender e dominar a criação e os elementos da criação. Em Gênesis capítulo 1, os versículos 27 a 28, nós lemos que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Um pouquinho mais adiante, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, nós lemos que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E em Gênesis 2, 19 a 20, nós lemos que depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Deus criou o homem e a mulher e deu a eles o comando da criação, a capacidade para isso. As expressões que nós vimos aí nesses textos, subjuguem, dominem, cuidem, cultivem, dar nomes, remetem a esta capacidade que Deus concedeu ao ser humano para que ele assuma o controle, o comando disso tudo que Deus havia criado e que era muito bom, perfeito. E assim tudo que foi feito depois que Deus terminou a sua obra, e ele descansou no sétimo dia, tudo que foi feito depois é fruto da incrível capacidade do ser humano de observar, entender e dominar a criação. É fruto da inteligência que Deus deu ao ser humano, ciência. Pode haver cientistas que rejeitam Deus, mas a ciência é obra de Deus. Também há cristãos que rejeitam a ciência, mas a fé cristã e as escrituras, elas veem a ciência como aliada. Vejam que o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1, os versículos 18 a 21. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Esta palavra aponta para o fato de que Deus é conhecido por meio das coisas que Ele criou, de forma que aqueles que observam e estudam a criação e se negam a glorificar a Deus são indesculpáveis. Os atributos invisíveis de Deus são percebidos por meio da sua criação. A força de Deus é percebida ao observarmos a força da sua criação. A beleza de Deus, ela é percebida ao percebermos a beleza da criação. A criatividade de Deus, ela é percebida ao olharmos para a criatividade com a qual esse mundo foi criado. E assim sucessivamente.
Então eu penso nesses homens e mulheres que se lançam a pesquisar e a estudar toda a riqueza de detalhes do mundo e não conseguem enxergar, ou melhor, se negam a reconhecer o Criador. São indesculpáveis, porque está muito claro a ordem, a organização com que tudo foi feito. Mas também da mesma forma são indesculpáveis aqueles que se dizem adoradores de Deus, mas rejeitam a sua presença divina em meio à sua criação. Deus não é brasileiro, mas acho que Ele é cientista. Ele é físico, químico, matemático, biólogo, astrônomo, linguista. Alguns até chamam de médico dos médicos e muito mais. Ele não apenas estuda, compreende e manipula os elementos, mas Ele é o Criador. E está presente no ser humano que também se lança a vasculhar esta vastidão de possibilidades que a criação de Deus dá. E temos fatos interessantes sobre a ciência nas páginas da Bíblia. Só para citar alguns exemplos, em Jó capítulo 26, versículo 7, nós lemos que Deus estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Ou seja, 1500 anos antes de Cristo, já havia a informação de que a terra está suspensa no espaço. A ciência moderna apenas confirmou isto, mas já havia indícios disso. A palavra de Deus já apontava para isso desde a antiguidade. Outro exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. A ciência usa uma outra abordagem, ela fala isso de outra forma, ela fala dos átomos. Um átomo é a menor partícula de uma matéria, e ela é invisível, ela é tão pequena que é invisível aos olhos humanos. Apenas com equipamentos microscópicos muito elaborados é possível percebê-los. Então, de forma que aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós vemos foi criado daquilo que nós não vemos, os átomos. Ou seja, são perspectivas diferentes, abordagens diferentes, mas elas são complementares, elas não destoam uma da outra. Cremos que Deus criou, mas como Ele criou, isso a Escritura não nos fala, mas a ciência nos ajuda a descobrir algo sobre isso. Em Isaías capítulo 40, versículo 22, está escrito que Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como forro e as arma como uma tenda para neles habitar. Quem mesmo descobriu que a terra é redonda? Em que ano? Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo. Essa expressão é cúpula da terra, o termo em hebraico ali, ele é traduzido também em algumas traduções da Bíblia, descreve como a redondeza da terra. 700 anos antes de Cristo já havia palavras apontando para isto. A terra é redonda. Derrubando também os argumentos dos terraplanistas aí, que coisa ridícula que surgiu nos últimos tempos, dizendo que a Terra é plana. E o último exemplo, Eclesiastes capítulo 1, os versículos 7 a 8. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Ou seja, uma breve e poética descrição do ciclo da água, descrita por Salomão 950 anos antes de Cristo.
Todos os rios correm para o mar. O mar, a água se evapora, formam as nuvens que voltam para os continentes, formam as chuvas que abastecem os rios, e assim vai. Fé cristã e ciência não são adversárias, não são inimigas, não são antagônicas. São complementares. Ambas são o resultado do agir de Deus neste mundo. A nossa fé, ela é fruto do agir de Deus, do agir do Espírito Santo. Mas a ciência também é fruto da obra de Deus, do agir de Deus neste mundo e da capacidade que Ele concedeu ao ser humano a ser participante no cuidado e desenvolvimento da vida. Portanto, quando surgir a oportunidade, tome a vacina e louve a Deus por ela e corra para o abraço. Aliás, abraço ainda não, espere mais um pouquinho, mas há de chegar o tempo em que voltaremos nos abraçar. Que Deus te abençoe.